E aí, tudo bom? Eu sou o Barão e esse aqui é mais um vídeo de resumo da minha campanha de RPG que eu faço lá na Twitch e eu posto aqui no YouTube também. Então, esse aqui é o segundo vídeo de resumo do episódio 10 ao 19, que a campanha mudou muito nesse tempo e finalizaram um arco recentemente, então resumir isso é algo talvez bem importante. Então, vamos direto pra isso. A aventura tinha acabado da última vez com Ethan deixando o grupo e descobrindo que era filho de bruxa e que ficaram com algumas semelhantes para poder aprender um pouco mais. O grupo então volta para a cidade de Eisenkreis para poder refazer seus passos e voltar para o primeiro local, para a cidade de Ascala, onde Odóis está, e reportar tudo o que aconteceu com eles. Porém, chegando em Eisenkreis, uma cidade que ficava no caminho, eles encontram Malaglin Dohai, um nobre do submundo, um Drow. E vale destacar que os Drow, diferente do formato normal, os Drow eles são muito honrados. Não necessariamente todos, mas Malaglin vem de uma linhagem nobre que acabou de ser atacada no submundo. Ele fazia parte de um grupo que protegia os segredos dracônicos, coisa que o grupo aprendeu recentemente, que os dragões existem ainda pelo mundo e que vivem escondidos pelo mundo. Então, a carroça que eles haviam achado há um tempo atrás, que possuía uma carta, era uma carta que devia ser entregue das montanhas que existem no meio dos continentes. Eles não sabiam muito bem como chegar lá, e eles só sabem melhor disso quando voltam para Ascala, junto de Malaglin. São atacados no meio disso por um Oni. Um Oni ataca principalmente Kenjiro, falando que deve matar todos do Reino do Fogo que estão no continente de Eidros. Kenjiro é um desses. Ele acaba falhando, ele não consegue ser forte o suficiente. Ele grita por socorro antes de morrer, na frente de todos. Devem seguir, voltando pra Ascala. Chegando lá, falando com Odóis, ele já havia estudado bastante. Há uma semana que ficaram fora, o pequeno Goblin, que na verdade é um dragão, acabou estudando bastante, se desculpa por o que fez os outros fazerem e fala pra eles que eles devem entregar ao conselho. Odóis diz que também já foi banido de lá, sua família já foi banida de lá, e que eles devem seguir, fazendo uma viagem a não ser que consigam alguma forma de teleporte, pelas montanhas geladas da coluna de Rod para chegarem lá no meio. Os outros da guilda mostram como Malaglin está ferido e que não vai poder acompanhar. Mas ele deixa uma carta com todos para entregar para Cedron, quem também era destinatário da carta que eles já haviam achado. Era um pedido de socorro, então agora a missão do grupo é levar essa carta, as duas cartas, no Conselho das Escamas, para Cedron. Eles partem por uma pequena duração do caminho, eles seguem com João, o mesmo homem que os levou de carroça para Eisenkreis. Agora eles com a carroça de outro que acabou passando por eles e morreu na luta contra o Oni. João leva eles até uma parte. Não mais que um dia, eles conseguem andar bastante, mas param em um portão e lá falam com alguns guardas, conseguem passar e abrigo por um dos guardas na cidade. Mas no dia seguinte João já volta para casa. A neve no caminho não vai conseguir deixar uma carroça andar bem, então eles devem seguir o caminho sozinhos. O primeiro dia é calmo, com exceção de que encontram um homem que parece ser uma cabra e Tiflins do ar. O grupo de Tiflins dizem ter perdido um do grupo, mas que não podem seguir, pois não estão fortes o suficiente. No outro dia, encontram orcs. Esses orcs estão assustados. Kenjiro conhece orcs e sabem que eles são da região de Omune, mas esses estão em um lugar bem diferente de onde costumam viver. Mas o dia também é calmo. No quarto dia de viagem, eles encontram um grupo que perdeu um membro para um troll do gelo. Eles pedem ajuda para o grupo para poderem ajudar a derrotar o troll e salvar seu companheiro. Então eles vão de uma luta onde Yonleru chega a cair. Eles conseguem derrotar o troll. Entre 7 lutando. O troll foi difícil de lutar, mas eles conseguem. E lá dentro encontram o outro membro desse grupo e um Tiflin do ar, que estava junto, que era do grupo daqueles que já estavam lá há um tempo. No dia seguinte, então, encontram uma vila de orcs, daqueles mesmos orcs que haviam achado antes. Eles descobrem que orcs se transformam em Onis, e que é algo comum. E eles só estavam fugindo disso, pois não querem ter esse tipo de fim para sua vida. Também vem um urso coruja da neve, caçando outra criatura que eles não conseguem ver, mas o urso não os ataca. Nesse mesmo dia também encontram a casa do homem cabra que haviam passado em outro dia. Esse homem ele já está refugiado há muito tempo, não chega a ter um nome,
e fala com o grupo e que talvez volte para a civilização, mas em outra hora. Durante esse dia acampando, uma outra caçadora aparece. Eles dão abrigo a ela, mas ficam um pouco desconfiados com ela. Mais à noite, a lua cheia no céu se abre e ela se transforma em um lobisomem e acaba com alguns monstros, com alguns lobos que estavam perto dali. Ela pode se controlar, contanto que seja somente uma das luas que esteja cheia. No 6º dia de viagem, eles são acordados por uma manada de mamutes, que os acorda e passa por perto dali, mas dentro da floresta os mamutes não passam. Nesse mesmo dia, eles também encontram um homem-urso, um Golias, que acabou sendo amaldiçoado e agora se transforma nessa criatura que agora se transforma em um animal e se desvencilhou do seu resto do grupo. Kenjiro vê esse homem com alguns aspectos daqueles mesmo que levaram a vida de seu irmão e não se dá muito bem com ele. Durante a noite, eles ficam em uma cidade que passam no caminho. A cidade é simples, mas conseguem uma taverna para poderem dormir. No 7º dia, tem uma viagem calma, com exceção de um lobo com olhos azuis que brilham estarem o vigiando, mas não veem mais nada além disso. No dia seguinte, são acordados por um ataque de um periton, uma criatura que já haviam ouvido falar mais cedo na viagem, mas que ao lutarem com ela, veem que ela não é tão forte assim, e que talvez isso seja mais comum que outras criaturas. Mas mesmo assim, Yonero arranca a cabeça da criatura, que é difícil de ser arrancada, e começa a carregar consigo nas costas. Mais tarde, no mesmo dia, acabam lutando contra enxames de abelhas, para proteger um homem que havia roubado a rainha delas. Ele foge sem deixar explicação, mas agradecendo a eles. Mais tarde, eles encontram uma casa e uma estufa onde esse homem trabalha. Ele pede desculpas por ter corrido, mas salva a abelha e também os dá um mel. Que tem um poder curativo quase tão forte quanto uma poção de cura, porém muito mais barato. Também, durante a noite na casa, são atacados por gnolls, mas Alabaira, transformado em dragão, consegue acabar com eles. Alguns fogem, mas eles decidem não seguir ele nem nada do tipo. Ficam à noite na casa desse fazendeiro. E no dia seguinte, não encontram nada durante a viagem, além de uma pequena pessoa pequenininha, que não possui um rosto e possui uma pele pálida como neve. Ela é um pouco travessa, mas não faz muita coisa além de brincar com eles. Durante a noite ficam em uma cidade anã. As construções e uma grande cidade formada por um grande conselho e um grupo de mineração gigantesco. Pantera vai lá e minera bastante mitral, deixando até os anões com um pouco de inveja. Durante a noite na cidade, enquanto Yonero fica na taverna, eles são chamados para uma ajuda nas cavernas, de onde Pantera veio. Eles vão lá e encontram vestígios de ossos e ovos, e encontram buletes, filhotes, e um ovo, que Alabaran leva com ele. No dia seguinte, encontram a mesma criatura travessa, dessa vez que só os deixa com um floco de neve que derrete. Durante a noite, nesse mesmo dia, veem aqueles mesmos olhos azuis os olhando durante a noite, mas nada mais acontece. No dia seguinte, são acordados pelo ataque de uma feroz serpe gelada. Ela sopra gelo neles e parece ser um pouco complicada de combater, mas não para o grupo. Eles conseguem lidar facilmente com a criatura e seguem nesse dia com uma nevasca, mas que não tem nada mais que isso. No dia seguinte, enquanto passam pelo dia já nevado, uma nevasca começa. Eles buscam se abrigar e ficam lá até a nevasca acabar. Mas enquanto estão lá, uma pequena criatura chega perto deles. Ela parece ser uma criança. É alguma criatura peluda e branca. Ela é pequena, um pouquinho forte e brinca um pouco com eles. Tem a inocência realmente de uma criança e fica acompanhando eles. Quando a nevasca termina, eles saem de lá, saem andando, levando também a pequena criatura, que não muito na frente no caminho. Uma outra criatura muito semelhante a essa aparece para eles, um Yeti, pai dessa pequena criatura, que também é um Yeti filhote. Então agradece, falando um idioma que eles nem sequer entendem, e eles seguem o caminho, depois de terem ajudado uma família de criaturas que não necessariamente são humanoides como eles. Chegando perto da noite, eles encontram uma taverna muito fácil de se identificar como mágica. Uma taverna onde o kobold de escamas douradas é o dono, e que fala que foi banido do Conselho das Escamas, que é para onde estão indo, mas que os ajuda, porém só pede para não falarem sobre ele. Além disso, ele também fala que fugiu do conselho para onde ficou, que teve que passar para não passar em cima das montanhas, que é um lugar arriscado. Ele passou por um rio que passa abaixo da montanha e que é para onde eles vão no dia seguinte. Passam lá, encontram Golias, coisa que Kenjiro não esperava ver ali e só foi perceber quando estava no meio de todos.
Foi difícil se controlar, mas ele consegue não fazer nenhum tumulto lá dentro, mesmo se lembrando do que já aconteceu. Depois de acamparem, no dia seguinte, cruzam por outras criaturas, um lugar bem mais civilizado, cruzam por kobolds, cruzam por orcs e os cumprimentam. Mas nesse dia, eles vão e ficam em mais uma cidade. Fica em torno do crânio de um esqueleto gigante de um dragão. Ela é governada por um mago que pede ajuda a eles, onde guardas e pessoas da cidade estão sumindo. E então eles vão ajudar. Seguindo na direção, eles não parecem ter nada além de andarem pela neve, como já haviam fazendo. Mas de repente, uma gigantesca construção surge na frente de seus olhos. Eles percebem estar presos ali dentro e não podem fazer nada além de entrar lá. Entrando lá, basicamente é um ambiente como uma biblioteca, que fica cada vez mais quente conforme descem. Encontram estátuas que lutam contra. Devem responder uma charada e andar pelas prateleiras, enfrentando suas piores lembranças do passado. No final disso, lutam contra uma criatura estranha, em um ambiente tão quente que chega a queimar a sua pele. E durante essa luta, Kenjiro cai em combate e acaba fazendo um acordo com aquele que habita dentro de seu corpo para voltar à luta com vida e poder lutar. Mas para isso, seu braço é tomado por uma substância preta e ele é obrigado a tomar decisões que vai mudar a sua forma de combater no futuro. Eles conseguem vencer a criatura que se desfaz na sua frente, revelando uma ilusão e um círculo que emanava fogo que Yonleru consegue desativar, graças a ser abençoado pelo fogo. Saindo de lá, tudo fica muito melhor. Eles encontram várias pessoas que aparentemente haviam sumido e não se lembram de nada de onde estavam e levam essas pessoas de volta para a cidade. Lá, todos estão muito gratos pelo que acabaram de fazer. E ao falarem com Fylvendor, o prefeito da cidade, que acabou de chegar de Áfria, fala sobre o conselho e que passou por lá. Pantera deixa com Fylvendor um pergaminho que pegou lá dentro da biblioteca. Mas outras coisas que eles conseguiram lá, eles ficam. Como um anel de resistência a fogo que Alabaran pode ter agora e não sofrer tanto por ser de madeira. Eles passam a noite e no dia seguinte seguem a viagem. Chegam no final do dia em outra cidade. Uma cidade bem menor dessa vez, mas que existe várias caravanas na cidade. Eles acabam entrando em uma, liderada por Maturgal, e vão partir no dia seguinte. Ficam um pouco lá. Acontecem algumas coisas, principalmente para Alabaran, que começa a ser ignorado simplesmente pela espécie que agora aparenta ser. Mas no dia seguinte segue na caravana. A caravana é com 3 carroças e são atacados no meio da viagem. Um grupo de 4 draconatos ataca os cavalos na frente e começa a assaltar e atacar aqueles que estão armados também. No final, sobra só um vivo. Kenjiro é benevolente e não o mata, o dá dinheiro e o deixa sair. Pantera tem uma grande discussão com ele sobre isso, mas o draconato fala que estão começando a caçar draconatos. Eles fugiram para o lugar mais longe, que foi ali onde conseguiram, porém não conseguem caçar. E o que melhor sabem fazer é assaltar e não querem realmente machucar ninguém, mesmo tendo atacado com lâminas e terem ferido sim Pantera. No final do dia, chegam em uma cidade dentro de uma caverna gelada, onde o gelo deixa a luz entrar, mas consegue deixar o ambiente quente para viverem lá dentro. A cidade não é pequena, eles passam a noite lá e no dia seguinte continuam sua viagem. Continuando sua viagem, encontram uma caverna e os levam lá dentro por ouvirem gritos da mesma criatura que já haviam lutado antes, a mesma serpe voadora, que não chegam a ver, mas reconhecem como esse mesmo barulho e entram na caverna. Dentro da caverna, encontram outro ambiente, um ambiente onde tem um jovem dragão que não sabe muito e tem a inocência de uma criança que ficou longe de sua mãe e pede ajuda deles para encontrá-la. Eles dificilmente conseguem ser lá de dentro, mas conseguem e ainda encontram tesouros lá dentro, onde carregam quase tudo, com exceção de muito ouro, e por verem um dragão congelado abaixo de seus pés na água. Eles partem dali e devem enfrentar aquela criatura, que achavam que era sua mãe, mas na verdade não. Era mais uma das serpes que já haviam lutado contra. A serpe não consegue fazer muito além de ferir um pouco eles. Eles então seguem com o dragão ao seu lado. Eles não sabem aonde, mas o conselho está próximo. Em um piscar de olhos, como um véu que passa em seu rosto, eles veem uma gigantesca cidade protegida do exterior à sua frente.
Ela basicamente é formada por uma torre que é cercada por diversas casas e barracas. E nessa torre, eles chegam lá com esse mesmo dragão. Não ficam muito surpresos com ele. Eles falam com o Cedron, passam por uma grande burocracia e descobrem mais sobre para onde devem ir. Eles descobrem segredos que jamais ouviram falar sobre. E por uma presença aterradora daqueles que estão lá, são todos dragões, porém que possuem formas de humanos, que falam com benevolência para todos e os guiam para um novo rumo. Que é claro que vai acontecer mais pra frente na campanha. As coisas são bem divertidas e acabou terminando um arco. Todos eles terminaram isso e partiram pra um novo lugar agora. A sessão 20 já aconteceu e talvez quando esse vídeo tá saindo, tá acontecendo ou já aconteceu a sessão 21. Mas eu não vou contar aqui porque é uma coisa completamente diferente. É um outro ambiente pra onde eles vão. E eu espero você lá, na Twitch ou nos vídeos que eu posto aqui no YouTube ou talvez nos resumos seguintes. Então, valeu pra você que assistiu. Até uma próxima e tchau.